Oi, gente, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Como foi o janeiro de vocês? Janeiro acabou e nós tivemos um mês inteirinho para repensar nossas finanças, para repensar o nosso consumo, para entender como a gente quer começar esse ano. E a gente conversou sobre algumas coisas diversas aqui no canal, mas hoje eu tenho um plano. E o plano é mostrar para vocês como foi meu janeiro sem compras. Foi muito interessante, muita coisa aconteceu, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. E antes de mais nada, eu queria dizer que agora temos um espaço para membros no canal. Então, se você tiver interesse, seja membro. Lá eu vou postar materiais e conteúdos exclusivos para membros, postar stories, ou na verdade, shorts para membros, e ter um conteúdo voltado para essa comunidade que escolher estar ali de forma um pouco mais apoiadora. Agradeço, não é uma obrigação, ninguém é obrigado a ser membro, nem obrigado a se inscrever no canal. Todas essas atividades são absolutamente opcionais, tá bom? Entendo perfeitamente se não couber dentro das suas economias, dentro das suas finanças. O meu objetivo aqui não é forçar ninguém a gastar dinheiro com nada, apenas passando um recado, ok? E aí, pessoal? Como que foi o janeiro de vocês? Eu sempre começo esses vídeos já ansiosa para ler os comentários, porque é muito interessante ler sobre a vida de vocês, porque a gente vai se conectando. Enquanto eu vou passando os perrengues do lado de cá, pensando algumas coisas do lado de cá, eu vou vendo vocês daí, e vocês me dão muita força para prosseguir nesse propósito. Eu queria começar atualizando vocês que o meu mês de janeiro sem compras, ele foi um sucesso. Realmente muitas privações, mas eu sinto que compensou muito porque eu consegui chegar a um nível de acúmulo e retenção financeira que valeu muito a pena. É muito gostoso ver o saldo final do mês e ver que sobrou dinheiro. Sobrou um dinheiro bacana, foi possível investir dinheiro. Desde o começo do mês, as minhas contas elas estavam pagas. É muito interessante, e eu vou compartilhar com vocês algumas abordagens que me ajudaram muito ao longo desse processo. É muito interessante ver como mudanças de comportamento, aparentemente pequenas, têm um resultado muito grande no fim das contas, lá no saldo final do mês. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Como vocês sabem, no começo da minha vida financeira, vou botar o microfone aqui para poder manusear o meu tablet, porque aqui temos várias coisas para compartilhar. No começo da minha vida financeira, quando eu comecei de fato a ganhar meu dinheiro, eu não soube gerenciar esse dinheiro e eu vivenciei aqui uma vida de muitas privações, porque eu sempre vivia de pagamento em pagamento, tendo me enrolado com cartão de crédito desde o meu primeiro pagamento de R$ 400 numa bolsa de pesquisa, onde assim que aquele dinheiro chegou, eu gastei esse dinheiro e depois peguei um cartão de crédito, abri espaço no limite do cartão de crédito e aí comprei mais coisas enxergando aquele cartão de crédito como uma extensão do meu salário ou da minha bolsa de pesquisa, sendo que não tinha nada a ver. Esse dinheiro do cartão de crédito nunca foi meu, sempre foi um empréstimo do banco, e emprestar dinheiro do banco faz com que eu seja uma devedora, mas eu não entendia isso à época e a partir de então todo o dinheiro que eu ganhava era para pagar contas básicas e pagar cartão de crédito, faturas astronômicas de cartão de crédito, e eu sempre me perguntava como que isso aconteceu, como eu cheguei até aqui. E eu perdia muito sono com pensamentos sobre como eu ia pagar o meu cartão de crédito. Eu perdia muito o sono pensando qual que era a melhor conduta a ser tomada com determinada fatura que estava ali perturbando os meus pensamentos, porque a fatura chegava a ser praticamente do tamanho do que eu ganhava. O que aconteceu? Como eu cheguei até aqui? E eu puxava o meu extrato, muito raramente, tá? Eu nunca tive costume de puxar extrato porque eu tinha muito medo do que eu ia ver. Então eu nunca
tive esse hábito de puxar extrato, eu arranjava desculpas quando vinham aquelas letrinhas pequenininhas no extrato. Ai, eu não aguento ler isso, eu não consigo fazer a leitura disso, é muito confuso, eu não entendo. Mas quando eu pegava de fato esse extrato, eu inclusive nem me lembrava o que eu estava pagando. Eu chegava e olhava, o que é isso aqui? Isso aqui, nossa, não, demorava muito tempo para lembrar da onde tinha vindo aquele gasto. E quando eu lembrava, às vezes eu ficava tão frustrada. Nossa, eu ainda tô pagando por esse sapato que eu já usei, já perdeu a graça. Eu já estou pensando em passar esse sapato para frente e eu ainda pago por ele. Ou então, nossa, eu ainda tô pagando por aquele monte de livro que eu comprei na livraria, mas que eu ainda não tive tempo de ler nenhum. E talvez eu tenha perdido o interesse na leitura daqueles livros no momento em que eles chegaram na minha casa. Realmente era muito estranho ver os efeitos dessa bola de neve e perceber como que era uma bola de neve absurda que pesava na minha vida e pesava com coisas que eu nem me lembrava e que não tinham mais também nenhum tipo de significado no meu dia a dia em termos profundos, em termos de utilização, em termos de consumo. Eu comprava coisas que se acumulavam na minha fatura e esses objetos de consumo não perduravam no meu dia a dia, eu logo esquecia deles, logo pareciam extremamente irrelevantes, era um peso muito grande e ainda vem sendo, como eu disse. Até hoje eu arco com as consequências de como eu lidei com o meu dinheiro lá no princípio da minha vida financeira mais autônoma. Foi tudo muito errado. Então, chegando aqui nesse mês de janeiro, eu queria fazer diferente para entender um pouco mais, na prática, como que mudanças de comportamento poderiam me beneficiar. E esse mês eu vi, coisas muito legais aconteceram. Eu separei aqui coisas para a gente conversar. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que eu tô dormindo melhor, muito melhor. Eu tô tendo sonos profundíssimos, sonhando horrores. Eu deito a cabeça no travesseiro e consigo dormir muito bem. Por quê? Porque eu sei que agora eu tenho um pequeno dinheirinho guardado. Eu sei que eu não tô mais com o laço no meu pescoço. Eu sei que se acontecer algum imprevisto comigo, com meu marido, com a minha gatinha, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre reserva de emergência para animais de estimação, porque eu tenho montado uma reserva de emergência para minha gatinha também. Eu sei que se acontecer alguma coisa, pelo menos esse primeiro respiro eu vou ter. Não é muito dinheiro, mas pelo menos o primeiro respiro eu vou conseguir ter, porque há um dinheirinho guardado ali e eu não vou precisar me endividar imediatamente para poder arcar com despesas que possam aparecer de forma imprevista. Então eu sinto que ter ali uma pequena reserva, o início de uma reserva, fez com que meu sono ficasse muito melhor. É muito interessante como o dinheiro, no final das contas, tem um efeito absurdo na nossa saúde mental, tem um efeito absurdo na nossa paz de espírito, na nossa tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir sabendo que existe ali uma gordurinha, um colchão de amparo para que, caso eu caia do meu, como é que eu posso fazer essa metáfora? Se às vezes eu cair do meu tablado, eu tô tentando fazer uma metáfora aqui que eu nem sei se existe, mas caso eu seja pega de forma desprevenida, se a vida me der uma rasteira, acho que essa é uma metáfora um pouco mais didática, se a vida me der uma rasteira, eu tenho como reagir num primeiro momento. Lógico que essa reserva ela não é a maior coisa do mundo, então nesse momento eu teria ali um respiro inicial, mas só o fato de saber que eu tenho esse respiro inicial já é algo grande para mim, já é algo que fez com que a minha saúde mental tivesse um relaxamento, um descanso, aonde minhas preocupações elas diminuíram um pouco e eu me sinto muito mais saudável em termos de higiene do sono, sinto que estou mais descansada e sinto que meus pensamentos começaram a se clarear um pouco mais, já que eu estou dormindo melhor, um pouco mais isenta de algumas preocupações que eu tinha por causa dessa falta de gerência financeira. E quando eu acordo mais descansada e acordo
com maior energia para pensar sobre coisas que eu preciso fazer no dia a dia, inclusive decisões financeiras. Eu sinto que quando a gente está muito cansado, quando a gente dorme mal, quando nós estamos muito preocupadas, às vezes a gente toma decisões muito ruins pelo cansaço. O cansaço influencia na nossa impulsividade e a nossa impulsividade é algo que atua muitas vezes de forma contraproducente contra nós mesmos. Então, se eu tô cansada, muitas vezes eu olho uma coisa no shopping ou no mercado e eu penso, eu quero aquela coisa. Se eu tô exausta, a minha chance de agir sobre meu pensamento impulsivo é muito maior. Eu não vou ter muita energia para ficar refletindo sobre, será que eu preciso disso mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que isso é necessário? Será que está compensando? Será que está valendo a pena? Será que eu não tenho uma coisa exatamente igual a essa e não preciso de algo novo agora? Se eu estou exausta, eu não vou parar para ficar pesando muito as possibilidades de ter ou não ter, se eu preciso ou se eu não preciso. Muitas vezes eu vou pensar, nossa, eu estou muito cansada, deixa eu pegar isso logo, ou então eu estou muito cansada, eu mereço, comprar isso vai fazer com que eu me sinta melhor. Eu já estou tão sofrida, deixa eu comprar isso aqui só para me sentir um pouco feliz, só para dar um pouco de alegria para esse meu dia, porque os dias já têm sido tão cansativos, tão sofridos, então deixa eu comprar um mimo para mim. Ok. Muitas vezes, cansada, eu não consigo ponderar direito sobre o que seria melhor para mim e eu acabo optando pela dopamina imediata. Eu acabo optando por aquilo que vai me fazer feliz naquele momento, porque meu corpo está implorando por um agrado. Mas quando você está descansada, você tem energia para pensar, olha, ok, estou entendendo que essa é uma oportunidade interessante, eu estou entendendo que isso aqui pode ser muito bonito, eu entendo que isso aqui pode fazer com que meu dia fique um pouco mais divertido para eu levar uma sacola de coisas novas para casa, mas eu não preciso disso e descansada consigo questionar um pouco mais os meus impulsos. Então eu sinto que ter começado a economizar fez com que eu tivesse uma retenção financeira maior, conseguindo investir e guardar numa reserva de emergência. Isso me deixou mais descansada, porque agora eu não estou ansiosa como eu estava antes, consigo dormir melhor e estou mais preparada e mais revigorada a ponto de conseguir tomar decisões mais conscientes e não tão reféns dos meus próprios impulsos. Eu achei isso muito interessante e esse ponto foi um ponto que para mim foi muito marcante, um divisor de águas nesse primeiro momento de janeiro. E assim, um mês sem compras, como eu comentei para vocês, que inclusive ele vai ser só uma fração de um ano inteiro sem compras, ele não significa sem compras no ferro e fogo do termo, tá? Eu comprei coisas, só que um mês sem compras significa comprar pouco, apenas com base na necessidade. É lógico que eu não fiquei sem gastar o meu dinheiro, porque imprevistos apareceram. Eu precisei comprar coisas para casa, eu precisei adquirir algumas coisas aqui para minha gatinha. Mas eu não comprei por impulso, eu ponderei muito antes de fazer as compras que eu queria fazer. Não comprei roupas, nem maquiagens, nem supérfluos. Realmente foi um mês de grandes vitórias. E o que foi que eu comprei no final das contas? Nesse mês sem compras, que na verdade é um mês de baixas compras e compras ponderadas. Eu precisei comprar um aspirador de pó aqui para casa. E esse aspirador de pó, ele foi mais ou menos R$150, tá? Eu precisei ir ao shopping, fui ali ao Conjunto Nacional. Vocês já entenderam que o Conjunto Nacional é meu queridinho, eu amo o Conjunto Nacional. Qualquer coisa que eu preciso fazer, eu vou até o Conjunto Nacional porque eu adoro as opções que ele tem e eu acho que ali a gente consegue encontrar preços um pouco mais acessíveis. Quando eu fui ao Conjunto Nacional, eu tinha a noção de que eu queria um aspirador de pó e só. Acabou, tá? Por que eu queria esse aspirador de pó?
com a adoção da minha gatinha, a casa, especialmente os estofados, eles ficaram com muito pelo. E um pelo que só aquele rolinho de adesivo, porque a gente já tinha uns aqui, então eu aproveitei, só aquele rolinho adesivo não era o suficiente para tirar os pelos da gatinha dos estofados. Então eu queria um aspirador de pó, que também fosse um aspirador de pelos, especialmente para tecidos de estofado. E eu fiz uma pesquisa antes na internet para ter uma noção de quanto estava custando tudo na internet. Cheguei lá no shopping tendo a noção de que na internet o aspirador de pó com o bocal para estofado, ele estava custando em torno de 200, 250 reais, 300. Eu estava achando muito caro, mas se fosse esse mesmo preço de mercado, eu estava disposta a comprar e a dividir o valor com meu marido. E quando eu cheguei lá no shopping, eu fui olhando algumas lojas de eletrônicos e eletrodomésticos e eu fui vendo ali o aspirador de pó com bocal para estofado. 300 reais, 400 reais. Muito caro, e às vezes até mais caro do que o valor que eu tinha visto na própria internet. Até que eu encontrei um aspirador de pó com bocal para estofado que custava ali 250 reais. Quando eu olhei esse aspirador de pó, eu pensei, meu Deus, que coisa boa, é isso mesmo, era esse que eu estava procurando, é esse que eu quero levar para minha casa, é esse aqui e vai ser esse e pronto. E aí eu falei, moça, eu estava procurando um aspirador com bocal para estofado, queria saber se é esse o modelo que você tem, que outras possibilidades vocês têm aqui em termos de modelos, marcas. A moça falou, não, é esse que a gente vai ter mesmo, essa marca é muito boa, essa marca, ela realmente é muito bem avaliada no mercado. E, ok, essa vendedora, ela exaltou tanto esse modelo e fez com que ele parecesse o único modelo disponível na loja, naquele valor. Só que aí eu falei o seguinte, moça, então tá, você me dá um tempinho, eu vou pensar se eu quero ou não, vou dar uma volta, vou respirar um pouco, vou conversar com meu marido e aí eu volto, tá? Porque eu queria tirar aquela vendedora de trás do meu cangote, porque eu não consigo pensar direito quando tem alguém assim me esperando, querendo saber se eu vou comprar logo as coisas, me dizendo assim, você vai amar, leva logo, eu já vou pedir pro estoque retirar ali o modelo para você. Eu não quero que as coisas sejam assim. Eu quero ter autonomia do meu próprio tempo e do meu próprio poder de decisão para que eu, mediante uma escolha consciente, dê a autorização para essa vendedora prosseguir com a compra. E aí eu pedi para ela que me desse um tempo e fui ali dar uma volta, respirei fundo, me acalmei e fui olhar os outros aspiradores de pó. Vocês acreditam que próximo a esse modelo tinha um outro da mesma marca, R$100 mais barato? E a mulher não me contou, ela falou, é esse mesmo, é esse modelo mesmo, é esse que a gente vai ter, é somente esse. E eu achei um mais barato, R$100 mais barato e, claro, a potência era um pouco diferente, mas nada que justificasse R$100 de diferença nisso aqui de variação de potência. E aí eu mostrei para ela, moça, e esse aqui? Eu encontrei esse aqui mais barato. Ela, olha mesmo, não lembrava desse. Sei que você não lembrava. Ela falou, não lembrava desse, mas veja bem, esse modelo que você estava buscando, que você queria levar, esse mais caro de R$250, ele é muito bom. Você pode usar ele de uma forma muito mais eficiente, então você não precisa dar muitas passadas no estofado para fazer a retirada dos pelos. Só que eu estava pensando, essa redução de passadas no sofá, essa redução de necessidade dos movimentos do meu braço, compensa eu gastar R$100 a mais? É algo que eu preciso porque, assim, eu não tenho nenhuma questão de mobilidade nos meus membros superiores, nem nos meus membros inferiores. Eu não tenho
problema em dar mais passadas no meu estofado com o aspirador de pó para fazer a retirada eficiente dos pelos, para fazer uma retirada eficaz dos pelos, porque, gente, eficiência e eficácia são coisas diferentes, vocês sabiam? Eficiência é o quão rápido eu consigo chegar naquele resultado e a eficácia é o quão certo dá aquela coisa que eu me proponho a fazer. Então a eficácia é se deu certo, a eficiência é o quão rápido eu consigo fazer aquilo. Então a mulher me disse que o aspirador de pó era mais eficiente, eu ia conseguir chegar no resultado que eu queria mais rápido. Mas para mim, essa eficiência não importava. O que me importava era a eficácia. Vai tirar os pelos, mesmo se eu der mais passadas de braço ali no aspirador de pó? Tudo bem. Então eu acho que não vou gastar R$100 para economizar movimentos de braço. Eu não preciso disso. Tá tudo certo. Então eu levei o modelo mais barato. E se eu tivesse caído no papo da vendedora, se eu não tivesse tomado um tempo para eu mesma olhar a loja na qual ela trabalhava, eu não teria visto que tinha um modelo R$100 mais barato, que era obrigação dela ter me avisado que tinha esse modelo R$100 mais barato, mas ela não me avisou e eu encontrei com estes próprios olhos aqui. Tudo o que precisou foi que eu tivesse um pouco mais de calma e não fosse tão impulsiva na hora de fazer a compra. Mesmo achando que eu já tinha encontrado o que eu queria, eu ainda assim respirei fundo, aguardei um pouco e disse que queria dar uma olhada, uma pensada antes de bater o martelo. Então nessa eu já economizei R$100, ok? Então eu achei um modelo mais barato até do que eu tinha visto na internet. Foi incrível, eu fiquei muito satisfeita comigo mesma. Meus estofados estão sem pelos, porque realmente ele é muito eficaz. Ele pode não ser tão eficiente quanto o outro, mas eu achei ele extremamente eficaz e para o que eu precisava, cumpre muito a minha demanda, assim, satisfaz muito a minha demanda. Outras coisas que eu precisei comprar foram realmente coisas relativas à minha gatinha mesmo. Uma coleira para ela, porque pelo fato dela ser muito arisca, ela às vezes sai correndo, ela tem uns sustos assim, e eu fiquei com muito receio de, em algum momento, Deus que me livre, a porta da casa tá aberta por um descuido ou engano, a gente nunca deixa a porta da casa aberta, mas aqui vocês sabem que os meus pensamentos intrusivos, eles ficam maquinando em termos de coisas ruins que podem acontecer. Então, por mais cuidado que a gente tenha, eu acho que às vezes é melhor prevenir mais ainda do que remediar. Eu encomendei uma coleira na internet com o meu telefone celular gravado para que, caso em alguma situação terrível, um cenário horrível, o pior cenário possível, ela fuja, que ela tenha o meu número gravado. E a coleira custou R$13, eu fui atrás do modelo mais baratinho de todos, porque tudo que eu queria era que ela tivesse alguma informação minha junto do corpinho dela. E também comprei uma escova de pelos para roupa também na internet, só para que eu não precisasse aspirar minhas roupas. Uma escovinha, eu tenho até ela aqui, foi um modelo mais genérico, essa escova aqui, que é uma escova bem genérica, ela nem tem marca nem nada, mas que ela, numa passada assim, ela acaba retirando vários pelos da roupa, até ela tá cheia de pelo, porque gato solta muito pelo, gente. E essa escova aqui, ela custou R$25, foi também um dos modelos mais baratos que eu encontrei na internet. Então, aqui, vamos lá, 150 mais R$25, ali R$175, 175 mais 13, R$188. Espero que esse cálculo esteja correto, eu não sou muito boa de fazer contas de cabeça, mas de compras para casa foram esses R$188. Dentro das minhas miscelâneas, vocês lembram que fora compras para casa necessárias, eu tinha um dinheirinho guardado, R$200 fechadinhos para gastar só comigo, com a besteira que eu quisesse, e que meu marido tinha me prometido que ia me pagar um hambúrguer com milkshake se eu conseguisse não estourar essa quantia de R$200, eu consegui. O saldo final, gente, desse mês foi R$3,12 de R$200. Realmente estou terminando o mês com dinheiro sobrando. Sobraram R$3,12. Quando o mês virar, esses R$3,12 vão ser acrescidos a uma nova quantia de dinheiro para as miscelâneas. O que aconteceu?
Eu resolvi, para o mês de fevereiro, aumentar o valor dessa caixinha de miscelâneas de 200 para 300 reais. Depois de conversar muito com meu marido, a gente refletiu sobre uma questão que estava sendo uma grande dúvida, que era chocolate. Ok, chocolate pode ser considerado para algumas pessoas uma besteirinha, uma miscelânea. Para mim não é. Eu preciso comer chocolate todos os dias. Eu sinto que se eu não como chocolate todo dia, eu enlouqueço. Eu preciso comer chocolate. Para mim faz parte de uma necessidade básica, especialmente em alguns períodos hormonais, mas basicamente todos os dias eu sinto que se eu não comer uns 2, não é muito chocolate não, tá gente? Assim, uns 2, 3 quadradinhos por dia de chocolate, junto com um cafezinho, eu sinto que meu dia não foi completo, faltou alguma coisa, eu me sinto à beira do enlouquecimento, eu preciso comer chocolate. Então, para mim, estava sendo muito ruim colocar o valor do chocolate nas miscelâneas, especialmente chocolate de mercado. Às vezes eu tô lá fazendo compras de mercado e aí eu vejo aquele chocolate gostoso, eu quero levar, nossa, mas se eu levar vou ter que descontar das minhas miscelâneas. E às vezes também eu tô na rua, eu quero comprar um chocolatinho e aí eu não queria descontar das miscelâneas, porque eu não sinto que são miscelâneas, eu sinto que chocolate para mim é uma necessidade básica de vida, assim, de manutenção de saúde mental. Fazer o quê? Realmente é uma limitação minha, pode ser que no futuro eu mude essa minha relação com doce, mas de fato eu sinto que eu preciso, e não é muito não, eu preciso de uns 3 quadradinhos de chocolate por dia, mas acaba muito rápido e chocolate custa caro. Então, o que eu combinei com meu marido? A gente vai acrescentar mais 100 reais a esses 200 reais de miscelâneas, então eu vou ficar com 300 reais, e nesses 300 reais eu vou ter 25 reais por semana para gastar com chocolate. Então virou a semana, posso gastar mais 25 reais com chocolate dentro desses 100 reais que eu acrescentei aos 200 das miscelâneas. Então eu sinto que assim fica um pouco mais confortável, porque eu tenho uma quantidade específica de dinheiro para gastar com consumo de chocolate, assim as coisas ficam um pouquinho mais definidas e organizadas na minha cabeça, e eu sinto que não fica ao léu, assim, no sentido de, olha, esses são os seus 200 reais, gasta com o que você quiser, inclusive com doce. Não, eu quero ter os meus 100 reais divididos por semana, no mês, para que eu possa gastar até 25 reais por semana com chocolates. E o dinheiro das miscelâneas, de novo, vai para maquiagens, roupas que eu queira comprar. Se eu fizer questão de comer num restaurante fora com alguma amiga, ou quiser ir num cafezinho tomar um café elaborado, caro, que hoje em dia eu nem faço muito, por exemplo, no mês de janeiro eu não fiz nada disso, porque aqui em casa a gente aprendeu a fazer cafés elaborados, a gente fez muita comida que a gente costumava comer na rua de forma caseira, bem aqui no conforto da nossa casa, gastando muito pouco. Mas o dinheiro das miscelâneas fica para esse tipo de compra e esse tipo de experiências em excesso, que às vezes são um pouco mais luxuosas e desnecessárias. Outra coisa que a gente fez é tirar o comer com família desse dinheiro das miscelâneas, tá? Porque o que acontece? Comer com a família é algo que acontece muitas vezes aos finais de semana, de 15 em 15 dias, às vezes a família gosta de ir a um restaurante ou de pedir uma comida em casa. Tirar o dinheiro das miscelâneas para comer com a família vai fazer com que esse dinheiro acabe muito rapidamente, e escolher não participar das refeições familiares pode ser uma coisa estranha, que causa um climão, um afastamento. Não é isso que eu quero. Eu quero cuidar das minhas finanças justamente para me sentir mais livre, para estar mais plenamente com as pessoas que eu amo, para viver a vida de forma mais tranquila. Não para que esse seja um ponto de constrangimento entre a gente. Então a gente colocou ali os gastos com comer com a família, de 15 em 15 dias, no dinheiro de gastos normais com a casa e com questões domésticas, porque no final das contas eu não vou deixar de comer com a minha família, mas ali, mesmo que não esteja no dinheiro separado para miscelâneas, experiências gerais, eu vou gastar muito
pouco, com redução de danos, participando, mas não em excesso. Então, o que eu combinei com meu marido? Então tá, nossas famílias resolveram se reunir para ir num rodízio de pizza. A gente senta ali naquele rodízio de pizza, o dinheiro que a gente vai gastar para participar do rodízio não vai entrar nesse valor das miscelâneas. Aqui, meus R$300 ficarão intactos, tá? Mas, se eu resolver, por exemplo, pedir uma coca, que eu não precisava pedir essa coquinha, mas se eu quiser pedir uma coca, se eu quiser pedir, assim, uma coisa especial para tomar, ou às vezes se eu quiser pedir uma sobremesa adicional, aí sim esse valor vai entrar no valor das miscelâneas e vai ser descontado desses R$300 que eu vou ter para gastar comigo mesma em janeiro, ou em fevereiro, perdão, gente. Porque eu vou entender que essa coquinha zero a mais, gente, uma coca-lata num restaurante tá custando quase R$8 aqui em Brasília. Eu não sei como é que é aí na sua cidade, mas é muito caro. Acrescenta muito mais ao valor total da conta, não precisava. Eu posso muito bem comprar latinhas de coca no atacado, trazer aqui para casa e levar minha coquinha numa garrafa térmica dessas, ou então uma água com gás numa garrafa térmica dessas, e ali já satisfaço a minha vontade de tomar uma coisa gelada, com gás, refrescante, sem gastar com aquele dinheiro da coca, vinda ali, sendo servida pelo garçom, a coca do restaurante, porque senão fica demais, é um valor muito desnecessário. Então, se eu fizer a questão de pedir uma coquinha ali no restaurante para gastar R$8 com uma latinha de coca, ou então R$30 numa sobremesa, sendo que eu tenho chocolate em casa, porque eu até reservei uma parte do meu dinheiro para gastar com chocolate semanalmente, aí sim eu mereço que o valor desses luxos sejam descontados das minhas miscelâneas, tá? Desses R$300. Só beber uma aguinha, né, gente? Seguindo aqui, eu economizei pra caramba, gente. Que delícia, como é bom ver o dinheiro lá na sua conta no final do mês. Que coisa maravilhosa. Eu consegui economizar, e eu não vou falar valores, tá? Porque o que acontece? Eu não acho seguro expor dados tão sensíveis em termos de ganhos, em termos de salário na internet. Eu tenho medo, tá, gente? E vocês deveriam ter também. Não se exponham de forma absurda na internet. É claro que tá tudo bem a gente conversar um pouco, partilhar experiências, mas eu não estou autorizada, e também, não só pelo meu marido, mas por mim mesma, eu não me autorizo a divulgar valores muito sensíveis da minha vida em termos de salários, ganhos, gastos totais com a casa, porque acho que são informações desnecessárias e muito sensíveis aqui para serem expostas para todo mundo na internet, mas eu posso trazer porcentagens para vocês, ok? Dentro do que eu ganho, eu consegui economizar 30% da minha receita. Olha que coisa louca, eu consegui economizar 30% do que eu ganhei. Não sobrava nada, não sobrava nada. A essa altura do mês, agora a gente já está em fevereiro, mas a essa altura do mês, que eu digo na última semana de janeiro, na última semana do mês, às vezes até na última quinzena do mês, eu já estava preocupada, tentando entender como que eu ia sobreviver com o pouco ou nada que tinha sobrado. Só que aqui, nesse mês, apenas não fazendo compras desnecessárias, não pedindo iFood, desde o dia 16 de dezembro que não pisa um delivery aqui na nossa casa, comprando as coisas que dão vontade de comer, por exemplo, ingredientes para pizza, ingredientes para hambúrguer caseiro, ingredientes para sobremesa caseira, comprando barra de chocolate ao invés de comer em lugares, em cafezinho hiperfaturado, eu economizei 30% do meu salário. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. Eu não consigo entender como eu não tinha percebido a proporção dos meus gastos até esse ano. Isso é insano, insano. Tanto é que o tanto que eu tenho agora na minha reserva de emergência era um tanto que eu gostaria de ter ali no meio do ano. E agora eu consegui colocar e adiantar em muitos meses um valor que bate já uma meta que eu tinha estabelecido para o meio do ano. Eu consegui economizar muito dinheiro dentro do que eu ganho.
É muito chocante, e ao mesmo tempo que me deixa muito orgulhosa, me dá muita vergonha, sabe? Porque como que eu não consegui administrar isso melhor antes? Eu acho que um dos problemas que às vezes acontecem em termos emocionais é que quando às vezes a gente consegue alcançar uma meta que era muito desejada, muito querida, a gente alcança a meta, às vezes a gente triplica a meta, mas a gente também se envergonha por não ter conseguido antes. O que estava acontecendo comigo no passado que eu não conseguia cuidar de mim mesma da forma como eu tenho cuidado esse mês? É muito estranho. Parte eu sei, inclusive no vídeo passado eu conversei um pouco com vocês sobre transtorno obsessivo compulsivo, o meu diagnóstico. E o transtorno obsessivo compulsivo, ele muitas vezes faz com que eu queira coisas de forma muito imediata, porque eu tenho um pouco de dificuldade com o senso de futuro, de médio e longo prazo. Às vezes eu penso, então tá, eu vou economizar dinheiro para comprar esse sapato que eu quero. Quando eu tiver dinheiro suficiente, às vezes lá no meio do ano, eu compro o sapato que eu quero. Mas às vezes o meu transtorno obsessivo compulsivo me faz pensar, e se eu não estiver viva até o meio do ano? E se eu tiver um troço e morrer amanhã? Então, a vida é hoje, eu quero aproveitar o hoje. Como eu comentei, os meus pensamentos obsessivos, muitas vezes, eles são relacionados à morte, à violência. Então, eu fico pensando, e se alguma coisa ruim acontecer comigo e eu nunca consegui usufruir isso que eu queria comprar? Então, tem esse desejo imediato, esse desejo rápido do eu quero agora, eu preciso viver isso agora, porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Só que assim, para todos os efeitos, eu sobrevivi todos os dias da minha vida até agora, e na realidade só sofri com as consequências de não ter planejado as coisas e pensado num longo prazo, num médio prazo. Realmente, se eu ficasse pensando, para que eu vou economizar meu dinheiro? Não sei se eu vou estar viva no final de janeiro. Eu estou viva no final de janeiro e não só viva, mas colhendo as consequências das minhas escolhas. E elas foram escolhas boas, mas poderiam ter sido escolhas ruins. A maior parte das nossas preocupações nunca se concretiza. Então acaba que os impulsos que a gente tomou pensando nas coisas ruins que poderiam acontecer, provavelmente as consequências desses impulsos nos encontrarão muito vivinhas da Silva. Lá na frente a gente vai ter que arcar com as consequências dos nossos atos. Esse é o tipo de coisa que eu tenho pensado muito, porque por mais que a minha cabeça pinte diversos cenários horríveis, no final das contas, é muito provável que eu continue viva, é muito provável que nada de horrível aconteça, porque na maioria das vezes as pessoas vivem a vida muito bem, então a gente se apoia nas estatísticas. E se eu direcionar a minha vida para resolver e atender impulsos imediatos, pensando em coisas ruins que nem sei se vão acontecer no futuro, é muito provável que eu me arrependa muito lá na frente, porque viver de imediatismo não forra a sua cama no futuro, a sua cama de conforto, de aposentadoria confortável, de economias satisfatórias. Então eu decidi começar a confiar um pouco mais na vida e nos mistérios da vida e confiar que provavelmente eu vou viver bastante para poder colher, sim, lá na frente, os frutos das privações que eu faço para mim mesma agora, ok? E assim, para além disso, para além dessas economias de 30% dos meus ganhos de janeiro, o que eu fiz? Paguei uma fatura imensa de cartão de crédito também, e não parcelei mais nada no meu cartão. Então eu abati ali a fatura. Essa fatura eu posso falar para vocês, é uma fatura de R$3.000, paguei essa fatura de R$3.000 e assim que paguei, diminuí o limite para 0. Não comprei mais absolutamente nada no meu cartão de crédito e a fatura do mês que vem vai vir em R$1.500. Já é um alívio gigantesco, já é algo que muda. Já é uma virada de chave, porque muito provavelmente se eu continuasse parcelando as coisas no cartão, gastando no cartão de crédito, de novo o mês ia virar e de novo eu ia ter uma fatura de cerca de R$3.000 para arcar. Então eu senti uma mudança acontecendo, eu me obriguei a não utilizar em nenhuma circunstância o meu cartão de crédito, ok? Então tudo foi pago e o limite imediatamente reduzido, até para que às vezes
eu não fosse pega de surpresa com assinaturas que eu não me lembrava. Então, por vezes vinha ali compra de não sei quanto negada por falta de limite no cartão. E eu ia olhar aquilo, o que é isso? Ah, isso aqui é uma assinatura de newsletter que eu fazia, mas eu nunca nem li essa newsletter e estava aqui cobrando no meu cartão. Não, pelo amor de Deus. Ia lá e cancelava, tá? Então não era pega de surpresa com uma cobrança, e quando essa cobrança era negada, eu ia lá e realmente me desinscrevia e cancelava essa inscrição, para que nunca mais isso venha a ser cobrado no meu cartão de crédito. Então o cartão está sob controle, e o iFood, que também era uma imensa fonte de gastos, imensa, foi absolutamente vetado nessa casa, tá? Eu olho pro meu marido, ele olha pra mim, a gente pensa, que vontade de comer pizza, o que a gente faz? A gente pega nossas coisas e nós vamos ao mercado, inclusive a gente prefere atacadão, porque o atacadão ele costuma ser mais barato, a gente consegue realmente fazer ali uma compra que tem um custo-benefício um pouco melhor, e a gente compra todos os ingredientes para fazer pizza do zero. A gente não sabia fazer pizza, a gente liga um vídeo no YouTube e a gente faz a nossa pizza juntos e come uma pizza muito gostosa em casa. A gente quer hambúrguer, a gente vai no atacadão, a gente compra patinho moído, a gente compra ali a alcatra moída, a gente compra pão de hambúrguer, a gente compra o molhinho para fazer o hambúrguer, a gente compra a saladinha e fazemos o hambúrguer aqui em casa. É muito importante mencionar essa produção de comida caseira, porque muitas vezes a gente associa fazer memórias significativas com ir a um restaurante, ficar à luz de velas na varanda de um bistrô com o seu marido. Mas eu tenho percebido que tem sido muito mais gostoso criar memórias com meu marido aqui em casa, enquanto a gente sova uma massa de pizza, enquanto ele vai arrumando a massa de pizza na bandeja e eu vou ralando queijo, cortando os ingredientes, a gente vai conversando, a gente vai dando risada, a gente escuta música. Costuma ser uma experiência 1000 vezes mais confortável do que ir para um restaurante hoje em dia, onde às vezes você tem que batalhar pela atenção do garçom, onde às vezes parece que o garçom está fazendo um favor para você de te atender, onde às vezes a comida não vem tão gostosa, às vezes você paga pela experiência, a experiência nem é tão boa assim. Às vezes você sai para um restaurante para poder desanuviar um pouco a cabeça e você sai mais cansado do que você teria ficado se você tivesse cozinhado em casa mesmo. Cadeiras desconfortáveis, a comida demora para chegar, aí às vezes vem um monte de gente na mesa vendendo um monte de coisa, aí você tem que parar a conversa várias vezes para falar, não, moço, obrigada, não vou poder ajudar hoje, não quero comprar nada hoje. Tem sido uma experiência cansativa e cara ir a restaurantes em geral aqui em Brasília, e eu tenho percebido que eu e meu marido temos vivido experiências muito legais juntos, cozinhando, aprendendo a cozinhar juntos, aprendendo a fazer coisas diferentes, indo juntos no mercado, debatendo ali os ingredientes, comendo depois a produção do nosso trabalho na cozinha. Então, realmente, será que para criar experiências a gente precisa gastar muito dinheiro? Será que para uma experiência ser válida ela precisa ser cara? Acho que é o tipo de coisa que tem me feito pensar bastante. Eu tenho priorizado muito experiências caseiras, porque no final das contas, para mim, pelo menos, não tem lugar mais confortável do que o meu lar, do que a minha casa e a família que eu escolhi construir com meu marido. Então, no final das contas, a gente tem vivido experiências muito gostosas cozinhando em casa. Realmente não tem tido iFood ou comida fora que tenha substituído até agora as experiências que a gente teve cozinhando daqui. Tanto é que ele falou que ia me pagar um hambúrguer com milkshake e eu nem me vejo ansiosa para que ele cumpra essa promessa, porque caso eu cumprisse minha meta, e eu cumpri a meta de economia, gente, meu Deus, que gritaria está lá fora. Espero que não atrapalhe muito o vídeo, mas os cachorros estão que estão.
Tanto é que meu marido ele vai me pagar um hambúrguer com milkshake, mas eu nem me sinto ansiosa porque o hambúrguer que ele faz aqui, o hambúrguer caseiro, é mais gostoso do que o hambúrguer que a gente come na rua e mais barato, 1000 vezes mais barato. Às vezes o valor que a gente gasta num combo de hambúrguer aqui, como batata frita, milkshake, numa hamburgueria artesanal aqui em Brasília, é algo que ia render pra gente 3, 4 hambúrgueres feitos em casa na chapa, com um sabor super caseiro. Então não tem feito tanta falta por aqui. A gente realmente tem passado por momentos bem gostosos aqui em casa e com uma economia relevante. Gente, eu economizei 30% do que eu ganhei em janeiro. E assim, gente, algumas outras reflexões. Eu tive alguns gastos que foram relevantes em termos de segurança. Aqui em Brasília, muitas vezes, a gente tem a opção de estacionar em vias públicas. Há uma ampla gama de possibilidades de estacionamento, mas essas vias públicas muitas vezes são repletas de guardadores de carro, pessoas que, inclusive, quando veem que tem uma mulher sozinha no carro, podem se tornar bastante intimidadoras. Você fala que, não posso contribuir hoje, e aí porque eu não tenho dinheiro aqui, e aí a pessoa já fala que tem Pix, e se você não passa um Pix para a pessoa olhar seu carro, às vezes a pessoa já fica com uma postura um pouco mais intimidadora, às vezes a pessoa te segue até a porta do seu carro e fica, às vezes, até segurando aqui a porta do seu carro enquanto você não passa o dinheiro, e a pessoa, por favor, e aí te deixa um pouco constrangido e você não sabe o que a pessoa vai fazer se você negar. Ao mesmo tempo, você não tem obrigação nenhuma de pagar aquele valor, porque no final das contas eu pago imposto e meus impostos eles não são baratos e no final das contas são esses impostos que deveriam garantir a segurança da via pública. Então eu não devo nenhum dinheiro a esse trabalhador. Às vezes eu ajudo, mas tem momentos que eu não posso ou eu não quero gastar meu dinheiro ou fazer um Pix para a pessoa ter os meus dados naquele Pix que ela receber. Mas muitas vezes é um processo muito constrangedor e um processo muito intimidatório, especialmente se você é uma mulher sozinha, porque às vezes os caras crescem pra cima de você, às vezes eles dão tapa no seu carro, às vezes eles te acompanham até a porta. Então eu tenho optado por estacionar meu carro em estacionamentos pagos. Eu precisei fazer alguns exames aqui no setor hospitalar de Brasília, exames de rotina, e eu tinha a opção de ir de carro e estacionar na via pública e às vezes sofrer esse tipo de constrangimento, ou então estacionar no estacionamento pago do centro de clínicas ao qual eu fui. E eu acabei optando pelo estacionamento coberto, pago, com segurança, e fiquei 3 horas nesse estacionamento e paguei o montante de R$ 33. Foi muito caro. E não foi só dessa vez que isso aconteceu esse mês. Eu tive que gastar ali cerca de R$ 60, R$ 70 para arcar com custos de estacionamento. E isso é muito triste, porque é um gasto a mais que eu tenho que ter, muitas vezes por ser mulher e me sentir mais vulnerável a algumas situações. E poderiam ser gastos preveníveis, caso a segurança pública de Brasília fosse um pouco mais eficaz, caso eu não me sentisse tão acuada nesse tipo de situação, mas não tem muito para onde fugir. Muitas vezes, nós mulheres vamos ter que gastar um pouquinho mais de dinheiro apenas por sermos mulheres, para poder cuidar da nossa segurança. Então, às vezes, dinheiro a mais com estacionamento, completamente desnecessário, mas necessário tendo em vista como eu me sinto. Então não foi um dinheiro que entrou nas minhas miscelâneas porque eu considero um gasto de segurança pessoal. R$ 33 num estacionamento para ficar 3 horas é um absurdo, mas eu paguei. Muitas vezes eu gasto mais de gasolina para ir até determinado ponto, porque eu vou pegar um caminho maior, mas um caminho mais iluminado, um caminho onde eu posso parar o carro se der algum problema, em algum lugar movimentado. Muitas vezes, para nós mulheres, não compensa a economia do atalho, porque se acontecer alguma coisa, se alguma coisa der errado, o barato pode sair
muito caro e às vezes até custar a nossa vida. Então, por conta disso, e eu sei que muitas vezes homens também precisam lidar com certeza com a própria segurança e também pensar no barato que sai caro muitas vezes, mas só que foi algo que eu fiquei pensando muito ao longo desse mês de janeiro, porque é algo que não tem para onde fugir. No final das contas, em algumas situações cotidianas, eu me senti obrigada a gastar mais para me sentir mais segura a algum gasto que provavelmente meu marido não teria feito, ou meus amigos, ou meu pai não teriam feito, mas que eu me sinto obrigada a fazer para poder me sentir um pouco mais segura e um pouco mais confortável. Então, fiquei bastante pensativa sobre esses gastos a mais com segurança e como muitas vezes não tenho o que fazer, a vida não é justa muitas vezes e a gente vai ter que gastar para poder cuidar de algo que o Estado não cuidou, mas é a vida, é o que é. Só fiquei bem chateada com isso, porque realmente não era um dinheiro que eu pretendia gastar, mas eu fui lembrada que às vezes eu preciso cuidar de mim mesma e buscar opções que são mais seguras, mas também mais caras, né? E o que mais, gente? Esqueci de dizer uma coisa, eu também emagreci nesse mês. Vocês acreditam? Eu emagreci 3 quilos. Porque, no final das contas, não comprando iFood e não comendo tanto fora, por mais que a gente fizesse besteira aqui em casa, por exemplo, pizza, hambúrguer, a gente fez tudo com ingredientes caseiros, reduzindo ali a quantidade de gordura, de sódio nos produtos que a gente consumiu, diminuindo ali de forma muito relevante os danos, porque a gente não fazia batata frita junto com hambúrguer, a gente não fazia um milkshake, a sobremesa eram pequenos quadradinhos de chocolate. É muito diferente do que se eu fosse comer num restaurante, que eu ia querer a batata, eu ia querer o milkshake, tomar um sorvetinho, o hambúrguer ia ser feito naquela chapa gordurosa. Às vezes eles colocam molhos super gordurosos para a comida ficar mais saborosa, mais suculenta. Com ingredientes caseiros, a gente reduziu muito os danos dessas calorias adicionais que seriam consumidas quando a gente come coisa na rua. E a sobremesa também, porque já tem um chocolate aqui, por que eu vou querer fazer mais sobremesa? Pô, emagreci 3 quilos, gente. Fiquei extremamente impressionada porque realmente teve um impacto não só no meu sono, mas também no meu peso, e realmente eu vinha buscando emagrecer nos últimos tempos, mas não conseguia, e minha nutricionista sempre falava que era por causa do tanto de besteira que eu comia na rua, de fato, porque não existe comida vilã, mas assim, a quantidade que a gente come pode ser extremamente prejudicial, e essas calorias adicionais, elas contavam, e muito no processo final das coisas. Então, emagreci 3 quilos, olha aí, mesmo comendo hambúrguer, pizza, tudo caseiro, tudo com redução calórica, porque as coisas feitas em casa, elas tendem a ser um pouco mais saudáveis nesse sentido, se você cuida bem dos ingredientes e se você se atenta a uma redução de danos. No final das contas, gente, eu também tive desejos, tá? Quis comprar coisas. Tem um óculos que eu quero muito. Tem uma armação de óculos que, desde dezembro, quando eu vi ela num shopping lá em Fortaleza, eu quero muito essa armação de óculos. Da mesma marca onde eu costumo comprar meus óculos, eu sou um pouco viciada nessa marca. Em momentos difíceis da minha vida, onde eu acumulava muitas coisas dessa marca, eu cheguei a ter 10 pares de óculos dessa marca. Vendi todos, inclusive... Gente, muito obrigada pela dica do Enjoei, fiz um dinheirinho com os meus óculos, desapeguei deles, realmente enviei para Curitiba, para Goiânia, para São Paulo. Maravilhoso realmente esse recurso de poder vender as coisas do conforto da sua casa, mas uma armação de óculos dessa me pegou e ela custa R$420. E todo dia eu penso nessa armação de óculos. Acho que também pelo fato de que eu sou uma psicóloga que atende exclusivamente online, eu vejo muito o meu próprio rosto. Eu me importo com adereços para o meu rosto. Eu adoro como o óculos, ele, dependendo da armação, existe uma mudança na atmosfera do seu rosto. Um óculos diferente pode agregar uma coisa mais lúdica, pode acrescentar ali um grau de interessância no seu rosto, que é para onde o paciente vai ficar olhando ao longo de toda a sessão. Eu gosto de me divertir com armações de óculos, só que isso virou um fascínio, uma obsessão, e eu tenho pensado muito nessa armação de óculos. Eu tenho tentado entender se eu
qual é a via que eu vou abordar, se eu não vou comprar, se eu vou pedir de aniversário uma vaquinha, às vezes para as pessoas que me amam e que podem se compadecer da minha alma, porque eu quero muito essa armação de óculos. Vou pensar se eu economizo o suficiente nas minhas miscelâneas para poder comprar essa armação de óculos, ou se eu só vou deixar quieto. Eu ainda não sei o que eu vou fazer nesse sentido, mas eu tomei algumas atitudes de precaução ao observar esse desejo em mim mesma. Então, eu não entrei no site da loja para olhar a armação, não fiquei namorando a armação, não fiquei olhando para os limites que eu podia aumentar no meu cartão, porque se eu quiser, eu posso comprar hoje essa armação de óculos. Só que eu teria que parcelar no meu cartão, eu teria que tirar dinheiro da minha reserva de emergência para poder pagar essa armação. Eu não quero fazer isso. Isso, para a Júlia que eu sou hoje, é inadmissível. Então, eu vou aguardar, eu vou ver se alguém quer me dar de presente, eu vou ver porque também ninguém é obrigado a me dar um presente de R$420, então vou jogar pro universo, mas se ninguém quiser, e provavelmente não vai querer, ninguém é obrigado a fazer esse agrado para mim, ou então vou economizar até que eu possa pagar por esse óculos, e enquanto esse tempo passa e eu vou fazendo as minhas economias, eu também vou pensando se vale a pena, porque quando você tem que esperar um tempo para economizar, para poder ter o dinheiro para enfim pagar por aquela coisa que você queria, realmente aí a gente para pensar se vale a pena mesmo, porque o valor do dinheiro começa a se mostrar um pouco mais sério, um pouco mais intenso. Cara, nesse ritmo, sobrou R$3,12 esse mês do dinheiro das minhas miscelâneas. Se eu for esperar eu conseguir ter dinheiro para poder juntar e comprar essa armação de óculos, eu já vou estar 100 horas aposentada. Então, assim, será que vale a pena esse esforço todo? Será que eu já não sou feliz com as armações de óculos que eu tenho? Será que eu já não tenho tudo o que eu preciso e esse dinheiro poderia ser melhor direcionado para outras instâncias da minha vida? Por que eu quero tanto esse óculos? Por que eu sinto que eu preciso tanto de um óculos que vai basicamente fazer o que os outros óculos que eu tenho, os outros 2 óculos que eu tenho já fazem, que os que ficaram comigo já fazem, que é permitir que eu enxergue as coisas. Esse óculos aqui que eu tenho, que é da mesma marca que tem sido fruto da minha mais recente obsessão e das outras obsessões de óculos, ele atinge aqui o objetivo dele de forma perfeitamente eficaz. E ele é um óculos bonito, ele é um óculos neutro que vai com qualquer roupa. Eu tenho priorizado coisas neutras, eu tenho priorizado coisas que não chamam muita atenção e que vão apenas com poucas peças de roupa. Esse é um óculos básico, eu acho ele um óculos elegante, eu acho ele um óculos minimalista, que eu posso usar em qualquer ocasião. Eu tenho um outro com o qual eu apareci em alguns vídeos também, que ele é totalmente transparente, e os 2 estão adaptados ao meu grau atualmente. Eu tenho tudo o que eu preciso para enxergar e ser um ser humano funcional, porque no final das contas essa é a função do óculos, mas ainda assim eu sinto aqui dentro do meu peito um desejo queimando por essa armação de óculos. Eu penso nela todos os dias, pelo menos em algum momento do dia. Mas eu ainda estou pensando o que fazer com esse desejo e talvez eu traga vídeos específicos compartilhando o meu processo de pensamento sobre adquirir ou não essa armação, ok? Gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês, por último, eu contei quantas vezes eu fui bombardeada com propagandas no meu WhatsApp, tá? Se eu fosse contar quantas vezes eu fui bombardeada por propagandas em geral ao longo do mês inteiro, eu ia enlouquecer, porque são propagandas o tempo inteiro aqui no YouTube, são propagandas na rua, são propagandas quando você pede para tocar uma música numa plataforma de streaming que você já paga a assinatura e ainda assim eles conseguem inserir uma propaganda ou outra. Então, só para fazer um experimento, eu comecei a contabilizar as propagandas que eu recebia no meu número pessoal de WhatsApp. Eu não faço a menor ideia de como conseguiram o meu número pessoal para várias coisas. Pode ser que eu tenha deixado o meu cadastro em algumas lojas para poder conseguir algum desconto, mas eu fui muito assediada por propagandas, não só no WhatsApp, mas também no meu SMS. Eu recebi, no total, contabilizando o WhatsApp e umas
2, 3 mensagens por SMS, eu recebi 11 propagandas, tá? 11 propagandas chegando até mim, no meu número pessoal, no meu celular, eu recebendo notificação de propagandas de perfumaria, propagandas de lojas de roupa, loja de bolsa, livrarias, loja de depilação. E também uma coisa que eu achei muito cruel, dessas propagandas, se eu não me engano, 4 delas foram propagandas do meu banco, sugerindo adiantamento do meu 13º e empréstimo para o trabalhador. É muito cruel isso, é muito triste. Só em janeiro eu recebi no mínimo 4 mensagens dessas, sugerindo, Júlia, adiante tanto do seu 13º, porque eu tenho 2 empregos, eu sou professora universitária, então eu sou CLT, e também sou trabalhadora autônoma enquanto psicóloga clínica. Adiante tanto do seu 13º, ou então empréstimo para o trabalhador, aqui no Banco X a gente tem, né? X, um banco anônimo, porque não vou mencionar o nome do banco, mas é terrível isso, porque às vezes você está numa pindaíba, você está tão ruim das suas organizações financeiras, você está tão mal das pernas, que esse assédio imenso às vezes acaba te ganhando pelo cansaço. Às vezes, a todo momento, quando seu banco te lembra que você pode pegar dinheiro emprestado, que você pode fazer um empréstimo do trabalhador, que eles vão descontar direto na sua folha de pagamento, que você não vai se preocupar em pagar boleto porque já vai vir descontado. Parece uma vantagem absurda, o adiantamento do 13º. Não, gente, que coisa horrível! Muitas vezes são esses empréstimos que vão constituindo a grande bola de neve que vai se tornando cada vez mais imensa com o passar do tempo. E não existem escrúpulos em termos de propagandas voltadas para empréstimos para o trabalhador. Não existem escrúpulos em propagandas voltadas para adiantamento de 13º. É muito triste. Eu também fui, em outras esferas da vida, bombardeada com propagandas de apostas, tá? Se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais sobre vício em apostas também. O que eu ando pensando? Eu tenho pensado em, na área para membros, fazer conteúdos que podem ser um pouco mais específicos, um pouco mais técnicos e priorizar aqui no canal coisas um pouquinho mais leves, esse acompanhamento de rotina, mas também na área para membros, postar stories, mostrar idas ao mercado, quando eu sair para lojas, compartilhar com vocês o valor das coisas, a gente pode ir construindo tudo isso juntas, tá bem? Mas, basicamente, gente, é isso. Acho que finalizamos tudo que eu tinha para contar para vocês de como foi o meu mês de janeiro. Vídeo que vem, eu vou fazer um vídeo, eu vou postar uma... Olha, eu me confundindo toda. Semana que vem, eu vou postar um vídeo comentando quais são meus planos para fevereiro, inclusive porque fevereiro é o mês do meu aniversário. E em aniversário, a gente tem a tendência a cair em armadilhas no sentido de é meu mês, eu posso tudo, é meu mês, tudo que eu quiser eu vou me dar, é meu mês, então eu mereço ser mimada. Eu tenho alguns planos de contenção para fevereiro, eu tenho coisas que eu absolutamente não vou fazer em fevereiro e coisas com as quais eu absolutamente não vou gastar meu dinheiro em fevereiro. Vou contar para vocês na semana que vem, a gente segue nesse acompanhamento e vamos até o final do ano seguindo firme nessa luta. Vamos terminar esse ano sem compras ou com o mínimo de compras possível e eu vejo vocês na semana que vem. Em breve retorno para responder todos os comentários, tá bom, gente? Um beijo grande, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!